Nas últimas semanas, muita gente vem questionando o Ancelotti na Espanha por não dar quase nenhum minuto de jogo ao Endrick, nem mesmo quando o Mbappé ou Vinícius Júnior não tem condições de jogo. Pra você ter uma noção, de outubro pra cá ele passou mais tempo aquecendo do que jogando. E como estão realmente batendo nessa tecla há um tempinho, hoje o Ancelotti perdeu a paciência com todas essas cobranças sobre o jovem ex-Palmeiras. Ahora me habláis de Endrick, que ha jugado poco, que no le he dado minutos, bla 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 bla. Fica aí até o final que nós vamos te mostrar o Ancelotti perdendo a paciência e a justificativa dele do porquê o Endrick não está tendo chances, e eu vou querer saber se você concorda com o treinador italiano ou não. Pois é, pessoal, desde que o Endrick chegou ao Real Madrid, tudo que envolve o nome dele, na maioria das vezes, são críticas e coisas negativas. Os portais da Espanha também não perdem tempo em escrever matérias criticando o jovem. Ainda na pré-temporada, naqueles amistosos em que o treinador costuma colocar um time mais misto, ele fez os seus primeiros 3 jogos e não marcou nenhum gol. Já foi o suficiente para descerem o pau na época. Depois a temporada oficial começou e mesmo tendo pouquíssimos minutos, ele vinha bem. Jogando seus 5 minutos aqui e 10 ali, ele conseguiu até mesmo fazer o seu primeiro gol no Santiago Bernabéu antes do Mbappé. No dia, vários jornais espanhóis fizeram matérias afirmando que o Endrick roubou o dia do Mbappé e que se o francês não abrisse o olho, poderia perder sua vaga de titular. Parecia que ele seria o reserva de imediato do francês, e todo jogo teria então uns minutos aqui e outros ali em que o Ancelotti tiraria o Mbappé para colocar ele. Depois ele surpreendeu ainda mais e também marcou logo em seu primeiro jogo na Champions League. E como o Mbappé não vinha jogando nada, muita gente já estava pensando coisas do tipo: nossa, se o Endrick continuar assim, marcando toda vez que entra, logo ele vai começar a receber mais minutos e, dependendo do que acontecer, pode virar titular do Real logo logo. Mas em algum ponto dos últimos meses, tudo isso mudou e o seu tempo caiu a praticamente zero. Recentemente o Vinícius Júnior passou 4 jogos afastado por uma lesão e o Mbappé ficou jogando na esquerda nesse tempo. O Endrick não ganhou uma chance como atacante titular e também não entrou a tempo de ter bons minutos em nenhum desses jogos, nem quando o Real estava goleando. Agora o Mbappé se machucou no último jogo e ele optou por colocar o Rodrigo em campo, usar o Bellingham mais avançado e mudar toda a formação do time. Ou seja, mesmo quando teoricamente poderia pintar uma oportunidade, parece que o Ancelotti mostra que não confia no Endrick e prefere, portanto, mexer em tudo para não ter que colocar ele. Desse jeito fica praticamente impossível acreditar que ele ainda possa ser um jogador importante para o Real Madrid nessa temporada. Lembrando que essa falta de tempo está prejudicando ele não somente em seu clube, mas também na seleção. Basta ver que ele não estava presente na última convocação do Dorival. O portal Mundo Deportivo da Espanha trouxe até uma matéria sobre o brasileiro nessa última semana, escrevendo: de ser uma das grandes promessas no futebol brasileiro, a reserva fixo no Real Madrid em apenas alguns meses. Endrick não é capaz, por enquanto, de reverter o seu ostracismo no time e Carlo Ancelotti parece ainda não ter confiança em seu futebol. E então, como a galera tá batendo e muito nessa tecla e foram novamente falar disso pro Ancelotti hoje, ele acabou perdendo a paciência. Se liga nisso. Es verdad, puedo rotar según los jugadores, pero cuando tú tienes una plantilla de 14, 15, es muy complicado rotar. Esto es la verdad. Tenemos jugadores muy jóvenes que no siempre es positivo meterle cuando el equipo no está bien. Ahora me habláis de Endrick, que ha jugado poco, que no le he dado minutos, bla 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 bla. Pero hay que pensar que es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, que tiene que aprender, y meterlo cuando el equipo no está bien no es que lo vaya a ayudar, lo vaya a afectar. Entonces todo esto lo tengo que pensar, bla 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 bla. Usted ha hablado ahora sobre Endrick, que tiene que todavía mejorar, todavía trabajar. ¿Exactamente qué puntos cree usted que Endrick tiene que evolucionar en su fútbol? Gracias. Bueno, cuando yo digo que él tiene que trabajar, no es una crítica a él, porque él está trabajando muy bien, está bien focalizado en sus trabajos, es muy joven, viene a Real Madrid, que tiene enfrente a los mejores delanteros del mundo, entonces con él hay que ser paciente. Él no pide nada, él está muy bien focalizado en el partido, trabaja,
está bien, está contento, obviamente le gustaría jugar más, esto es bastante normal. Y tiene que seguir su aprendizaje sin cambiar nada de lo que está haciendo en este momento. Pois é, pessoal, o italiano nitidamente já cansou desse papo de que o Endrick não vem tendo oportunidades e deixou bem claro seu ponto de vista. E sinceramente, se continuar com essa minutagem, eu não duvidaria dele acabar sendo emprestado nessa janela de janeiro, afinal já foram quase 4 meses de temporada oficialmente e ele ainda não tem 150 minutos em campo. Os comentaristas da TNT Sports também trouxeram alguns motivos do porquê ele não vem entrando e também o porquê o Ancelotti não confia nele. Como o fato de que contra o Liverpool, por exemplo, quando ele entrou fez mais faltas do que deu de toques na bola. O Endrick, desde o jogo contra o Lille, que foi no começo de outubro, então tem 2 meses, né? Foi no dia 2, então tem 2 meses exatos. Ele soma 29 minutos em campo pelo Real Madrid. Então ele aqueceu mais tempo durante o segundo tempo pelo Real Madrid nesse fim de semana do que ele soma de minutos em campo desde então. Ele tem 4 meses de treino com o elenco, com 18 anos. Eu acho que depois, quando ele tiver mais 8 meses, mais velho e tal, acho que ele pode estar mais experiente, melhor, mais adaptado e começar a treinar melhor e ter mais oportunidades. O Dorival não convocou e até acho que ele deveria ter sido convocado, mas também porque entre uma data FIFA e outra ele não jogou nenhum minuto, né? Isso que o Fred falava aí dos 2 meses e ter jogado 29 minutos. Também acho que por aí, um jogador que realmente não jogou. Por isso não esteve, embora eu acho que deveria estar mesmo sem ter jogado, por uma simples questão de coerência, porque estava indo, o Dorival chamou só um centroavante, só o Igor Jesus, e eu acho que o Endrick deveria ter feito parte também. Ainda não tinha o João Pedro, que estava machucado, voltando com o Brighton e tal. Mas nessa temporada... ele não vai jogar, né, o Beckler? Ele não vai, assim, esses 2 meses que você está falando, talvez foram os 2 meses mais propícios para ele jogar. E talvez ele também, quando foi para o Real Madrid e escolheu ir de cara sem um empréstimo e ficar essa temporada, e o planejamento dele do Real Madrid deve ter sido feito juntos para isso, talvez os dois esperassem que ele tivesse um desempenho já melhor para ficar e jogar e ser utilizado mais do que esses poucos minutos que ele está entrando. Se não é, assim, ou no treino ele mostrou menos do que poderia, ou tá tudo certo. Ou o planejamento dele do Real Madrid são esses poucos minutos mesmo que tá em campo e eles estão planejando isso, tá tudo certo, porque é temporada de adaptação. Mas talvez ele tenha mostrado menos, talvez o Real Madrid esperasse um pouco mais dele nesse início do que ele conseguiu desempenhar até aqui. O que ele jogou dentro de campo realmente não justifica que ele jogue muito mais. Tirando no início que ele conseguiu alguns chutes de fora da área, uns gols e tal, mas as últimas vezes que ele jogou, por mais que a gente entenda todo o contexto, 18 anos, chegando no Real Madrid, o clube e tal, não sei o quê, mas as últimas vezes que ele jogou ele foi muito mal. Contra o Liverpool ele jogou 11 minutos, mais 5 de acréscimos, teve mais faltas cometidas do que toque na bola, né? Fez 2 faltas, tocou na bola 2 vezes e perdeu 1. Cara, não é como se o Real Madrid tivesse com muito espaço no setor ofensivo para ele ter que jogar, mesmo com as lesões de Rodrigo e Vinícius na cabeça do Ancelotti, o Arda Güler e o Brahim Dias estão na frente da fila do Endrick. E esse sempre seria o risco, né? A gente está em dezembro, a gente não está no fim da temporada. Acho que, no fim das contas, é claro que eu queria ver mais o Endrick em campo. É claro que o Brasil queria ver mais do Endrick, porque é muito ruim quando o melhor jogador ou o maior destaque de um título brasileiro numa temporada some na seguinte, porque não tem nem tempo em campo. E esses cacos, né, de entrar em 10 minutos aqui, 15 ali, por mais que seja uma chance, é uma chance complicadíssima, ainda mais em Anfield contra o Liverpool, perdendo de 2-0, com o time sem fazer sentido. Então, cara, é uma paciência que infelizmente a gente vai ter que desenvolver. Assim, eu não sei se um empréstimo no meio de temporada seria bom, tá? Não sei como é que tá o Vitor Roque no Betis, mas é uma situação que dá até para comparar e eu não sei até que ponto pro Vitor Roque esse empréstimo ele foi bom, mas foi no começo da temporada. Acho que pro Endrick chegar em janeiro em outro clube. E dando a minha opinião sincera agora, eu acredito que um empréstimo na janela de janeiro seria sim o melhor pro Endrick, porque ele precisa de tempo de jogo para se desenvolver no futebol europeu e o Real Madrid já mostrou que dificilmente ele terá isso agora, mesmo na ausência de jogadores como Vini e Mbappé. Para Ancelotti e outros estão à frente na fila. E agora eu quero saber de você, o que você acha? O Endrick tem que continuar no Real Madrid mofando no banco mesmo até chegar a hora dele, ou você concorda comigo que agora em janeiro
o melhor pra ele seria mesmo procurar um clube menor para poder ter mais tempo de jogo e assim se desenvolver mais. Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre isso e o porquê que eu vou fixar o melhor comentário para todo mundo que chegar ao vídeo poder ver. Que Deus te abençoe e valeu!